Israel fez hoje vários ataques contra líderes do Hamas aqui na faixa de Gaza, tá? O pessoal do Hamas está dizendo que Israel violou o cessar-fogo e coisa e tal, mas na verdade não, tá? Eram organizações clandestinas dos líderes do Hamas e o ataque foi com sucesso, tá? Vários terroristas do Hamas foram eliminados aqui, principalmente aqui em Khan Yunis, aqui em Zeitung, no centro aqui da faixa de Gaza, e também aqui em Beit Hanun. E além desse bombardeio aqui na faixa de Gaza, tivemos também operações aqui no sul do Líbano, em duas cidades onde o Hezbollah estava novamente preparando defesas, preparando instalações militares aqui. Isso viola o cessar-fogo que existe entre Israel e o Líbano, e essas cidades foram avisadas para evitar que civis fossem pegos aí nesse ataque, e depois houve esse grande ataque, né? Bom, além desses dois fatos, a gente vai aproveitar e dar uma recapitulada nas notícias dos últimos dias, porque vocês sabem, eu não tenho feito vídeos aqui de Israel, porque é verdade que tem acontecido pouca coisa. Mas aí tem um monte de noticiazinhas assim que aconteceram ao longo desses dias, e eu acho que vale a pena a gente trazer aqui para dar uma recapitulada nas coisas, né? Pois bem, então começando aqui com a faixa de Gaza, Israel fez um ataque significativo, fez uma onda significativa de ataques aéreos hoje, ontem à noite, né, na faixa de Gaza, alvejando encontros de líderes do Hamas na cidade de Gaza, na verdade ali em Zeitung, que é subúrbio da cidade de Gaza, né, e vários outros locais, outros sites de terroristas, tanto no norte quanto no sul de Gaza. De acordo com as forças aéreas israelenses, os ataques, que seriam uma violação do cessar-fogo, foram uma resposta a violações do cessar-fogo pelo Hamas, com tiros sendo feitos contra soldados israelenses em Khan Yunis mais cedo, né? Então Israel está justificando isso, que seria uma violação, porque foi atacado primeiro, o que faz sentido, né? A gente está aguardando ainda o Hamas entregar os corpos dos 3 últimos israelenses que ainda não foram entregues, né? Lembra qual que era a proposta lá, o plano de 20 passos lá do Trump, né? Você tinha a entrega dos os reféns vivos, né? E depois a entrega dos corpos dos reféns. Ainda faltam 3 corpos de israelenses para serem retornados lá da faixa de Gaza, para concluir essa etapa, né? Depois disso haveria a entrega de armas do Hamas e o estabelecimento de um governo temporário, e aí depois disso o Israel recuaria mais um pouquinho ali na faixa de Gaza, teria mais um recuo ali na faixa de Gaza, mas os reféns ainda não foram retornados, todos eles, e também o Hamas se recusa a entregar as armas, né? E tem atacado soldados israelenses aqui, né? Segundo o oficial israelense, o exército israelense atingiu um encontro de comandantes de alta patente do Hamas ali em Zeitung, na vizinhança da cidade de Gaza. Os alvos incluem o comandante do batalhão de Zeitung, o vice-comandante e também o chefe da divisão naval do Hamas teriam sido eliminados, né? Esse é um dos ataques mais significativos desde o início do cessar-fogo, e existe a expectativa que pode ser que a gente volte para a guerra, né? Eu fiz ontem um vídeo elogiando o Trump, dizendo que o cessar-fogo dele pegou, né? Que a coisa estava funcionando e coisa e tal. Talvez eu tenha feito o vídeo cedo demais, né? A situação não parece estar tão tranquila assim não, mas vamos ver o que vai acontecer, né? Vamos ver como é que vai ser a resposta do Hamas a isso e se vamos voltar à guerra aberta. Evidentemente, se voltarmos a ter conflitos, notícias diárias, eu volto com meus vídeos aqui também diariamente no canal Mundo em Revolução, né? Bom, segundo os palestinos, 5 palestinos foram mortos num ataque israelense no sul da faixa de Gaza, lá na região de Khan Yunis. Então lembra, os ataques foram em vários lugares aqui da faixa de Gaza, tá? Zeitung é aqui perto de Gaza, mas teve também ataques aqui em Khan Yunis e teve ataque também em Beit Hanun, tá? Então o porta-voz do Hamas disse que o ataque feito ali em Khan Yunis, foram 2 ataques ali em Khan Yunis, no subúrbio de Bani Shueila, e outro lugar, em Abassan al-Kabira, teriam matado no total 5 pessoas, 3 em um e 2 em outro, né? Os militares israelenses confirmam que fizeram os ataques, mas eram infraestrutura do Hamas, e no lado leste da linha amarela, né? Ou seja, o território que é mantido por Israel como parte do cessar-fogo. Mas não sabe, mas segundo Israel não teve nenhuma morte nisso daí, mas vamos ver o que vai acontecer nisso daqui, né? Aqui, o número de mortos nos ataques israelenses na faixa de Gaza desde a noite de ontem chegou a 24, de acordo com a mídia palestina. Então teve ataque em Khan Yunis, teve ataque em Zeitung, teve ataque em Beit Hanun. Aqui Beit Hanun, eles descreveram como é que foi, como Beit Hanun foi usado como um hub
do Hamas. A cidade foi totalmente destruída por Israel, justamente porque todos os prédios praticamente tinham túneis, tinham ligações com túneis do Hamas ali na região, né? Aqui tem esse vídeo aqui, ó, que a gente vai ver esse vídeo aqui, mostrando o túnel que era usado numa escola infantil ali em Beit Hanun, escola elementar. Era a base de um túnel e várias outras coisas ali. O pessoal está trazendo armas, traficando armas. Esse vídeo é antigo, tá? Ele vazou agora, mas esse vídeo é antigo. E só reforça o fato de que Beit Hanun, aqui um monte de túneis ali que tem na cidade, uma base realmente forte do Hamas ali, né? Outra operação de Israel na faixa de Gaza foi identificar um local que foram lançados alguns foguetes contra Israel e apreender aqui um monte de coisa, um monte de armas que estava sendo usada pelos terroristas do Hamas ali. Dá para ver o lançador de foguete aqui, ainda com os foguetes dentro aqui, ó, né, mas destruído já por alguma ação israelense. Tinha mais armas, tinha mais granadas, mais um monte de coisa aqui, né? Além disso, além das operações na faixa de Gaza, o exército israelense emitiu aviso para os residentes de 2 cidades no sul do Líbano, dizendo que seriam feitos ataques para eliminar a infraestrutura do Hezbollah ali no sul do Líbano, né? O exército vai atacar a infraestrutura que pertence ao Hezbollah nas cidades ali, em 2 cidades que eles indicaram ali, as cidades de Deir Kifa e Sheror. E para sua própria segurança, por favor, afaste-se dos sites imediatamente. Foi feito esse alerta. E tem aqui a imagem, né, falando onde é que seria o local que seria atingido, não sei o que lá. E de fato houve ataque lá no Líbano, né, em Deir Kifa, Sheror e outras cidades também, isso foi avisado depois. Muita coisa explodiu lá, o que mostra que realmente o Hezbollah estava mantendo armas nesses lugares, né? Israel ficou sabendo das armas e eliminou antes que elas pudessem ser usadas contra Israel, né? E, bom, o exército também fez mais avisos de evacuação para outras cidades também ali no sul do Líbano, então é uma operação que não vai parar agora, tá? Já vai ter outros alvos aqui também no sul do Líbano nesse ataque, né? Bom, o Shin Bet, agência de segurança de Israel, descobriu um esquema de contrabando de armas no norte de Israel e prendeu 12 suspeitos, inclusive 5 soldados do exército, que estariam ou no exército ou nas reservas, 4 civis israelenses e 3 nacionais da Síria, né? A suspeita é que eles teriam traficado armas para dentro de Israel, está aqui o nome das pessoas que foram presas, e armas que teriam sido localizadas ali na região. A agência de segurança disse que entraram na fronteira perto da cidade de Druza, ali no norte de Israel, e essas armas eram entregues depois para elementos criminosos no norte de Israel, ou seja, crime comum, né? Bom, uma outra boa notícia é que o exército libanês prendeu o Nour Zaiter, que é um traficante de drogas ali do sul do Líbano. Embora isso não tenha a ver diretamente com Israel, é uma boa notícia porque o tráfico de drogas é um dos mecanismos que o Hezbollah se usa para se abastecer de dinheiro, e esse cara é ligado a isso, então é uma boa notícia. E também é uma boa notícia prender um traficante de drogas em qualquer situação, né? Aqui tem imagens, alguém filmou o momento da prisão do cara, o cara foi preso ali no sul do Líbano pela polícia libanesa. Uma boa notícia, tomara que o Líbano realmente consiga se reconstruir, né? E a gente tem também a informação de que teve muitos jatos israelenses indo em direção ao norte, na Síria, né? Muita gente com dúvida se eles iam fazer alguma coisa na Turquia. Acho que não. Provavelmente vão atingir alguma coisa no norte da Síria. Mas vamos ver o que vai ser o resultado disso daqui, né? Bom, falando um pouco sobre o Irã, porque também teve muita notícia no Irã aí nos últimos dias. Essas notícias não são tão novas aqui do Irã, tá? Mas alguns dias atrás, no dia 8 de novembro, teve um vazamento que comprometeu a segurança do Irã. O Irã está comprando portas anti-explosão para os túneis deles ali, né? E Israel ficou sabendo porque a empresa que estava instalando essa porta vazou essa informação online, tá? Então aqui, ó, um contratado, né, um civil que faz cofres no norte do Irã foi contratado para construir essas portas blindadas lá nos locais secretos do Irã, e ele filmou o processo todo e postou isso online como propaganda do trabalho dele, aqui eu mostrando aqui, coisa e tal. E é lógico que com essas informações aqui, meu amigo, o pessoal que faz OSINT já consegue saber onde é que é esse negócio, já sabe direitinho como é que tá ali, as portas que ele colocou ali no túnel, olha o túnel ali, e mais imagens aqui do túnel. Ou seja, obrigado aí ao senhor fabricante de cofres lá do Irã, que deu certamente informações muito valiosas para Israel nisso daí, né? OPSEC totalmente zero nisso daqui.
e parece que isso daqui é justamente o local em que eles fabricam os drones, tá? Lá no Irã. Não é coisa nuclear, são os drones. Então, uma boa notícia no final das contas, né? Bom, teve mais um sequestro de navio aqui no Golfo Pérsico, aqui, né? Esse navio aqui, ó, como é que é o nome? Talara, que é das Ilhas Marshall, foi emboscado e roubado pela Guarda Revolucionária Islâmica do Irã no Golfo de Oman, ali que é na entrada do Golfo Pérsico, né? Depois de sair mais cedo do porto de Asman, nos Emirados Árabes Unidos, né? Ou seja, a Guarda Revolucionária Islâmica do Irã de novo voltou a atacar navios ali naquela região, o que é uma coisa preocupante. Isso aconteceu também alguns dias atrás, tá? Essas notícias do Irã são todas mais antigas, eu estou só aproveitando o vídeo aqui para falar disso. A outra coisa é que o Irã está pedindo à Arábia Saudita para convencer os Estados Unidos a retomar as negociações nucleares. Essa notícia aqui é de hoje. Por que isso, né? O Irã parece que está se sentindo abandonado com esse negócio e o Irã está com problemas, tá? Para quem não sabe, a economia iraniana está totalmente quebrada, eles estão com medo de mais ataques israelenses e a economia, né, a questão econômica está realmente muito ruim, né? Então parece que o Irã está pedindo a Arábia Saudita, porque lembra, a Arábia Saudita e o Irã são inimigos, tá? Os dois competem pela liderança ali no Oriente Médio e um não gosta do outro não, um é xiita, o outro é sunita. Isso nem é tão importante não, tá? Eles convivem bem normalmente, essas duas visões do coisa, mas eles são brigados, a Arábia Saudita e o Irã. Então, para o Irã pedir para a Arábia Saudita convencer os americanos alguma coisa, é sinal que eles estão apavorados mesmo, né? O presidente também falou que o Irã não tem mais nenhuma escolha que não seja mudar a capital, porque não tem água. O Irã já está com uma crise sem água há muito tempo em Teherã, falta d'água muito grave. Curioso que Israel se ofereceu para ajudar, né? Israel tem muita especialidade com isso, né? Teherã é relativamente perto do Mar Cáspio, poderia usar dessalinização para tirar água do Mar Cáspio e abastecer Teherã, mas aparentemente o Irã prefere mudar a capital de lugar para ter solução para a falta de água lá, né? Sendo que a verdade é que o Irã todo é muito desértico, tá? Tem muito pouca coisa ali, muito poucos lugares que daria para ter água em abundância para uma capital, né? Enfim, é um problema que eles estão enfrentando lá. E a economia do Irã também não está indo bem, tá? Recentemente fecharam alguns bancos aqui, a Idea Bank, um dos maiores bancos do Irã, oficialmente declarou falência e deixou bilhões de pessoas em risco, e lá eu acho que não tem fundo garantidor de crédito, ou seja, o pessoal, quem tinha dinheiro no banco, meu amigo, um abraço, não tem mais nada, né? Enfim, essa é a situação lá no Irã. A situação econômica está crítica, está sem água e estão com medo de Israel atacar de novo, né? O Instituto para Estudo da Guerra fala aqui sobre, enquanto isso, o Irã está conversando com a Rússia também, querendo teste de bomba atômica sem explosivo. O Irã quer ter toda a bomba pronta, mas não ter o combustível nuclear. E aí, quando eles conseguirem o combustível, é só botar ali. Eles querem testar a coisa dele lá na Rússia, né? É um absurdo isso. Uma coisa curiosa, né? Vocês sabem que a Rússia, a União Soviética, ajudou muito Israel nos primeiros anos, né, do país, né? Logo que teve a invasão dos árabes e coisa e tal, Israel deve muito à União Soviética, que foi muito ajudada pela União Soviética. Mas em determinado momento da história, Israel passou a também estabelecer relações com os Estados Unidos, e isso desagradou a União Soviética. E essa reportagem aqui fala que, na verdade, foi nesse momento, foi a KGB que inventou essa história de identidade palestina, ou seja, todo esse papo de palestino, não que Israel invadiu a Palestina, aquela coisa toda que é tudo falso, a gente sabe que é tudo falso. Segundo eles estão dizendo aqui nesse mini documentário, eu confesso para vocês que eu achei interessante, mas eu confesso que eu não conheço essa história a fundo, ou seja, seria os russos, a KGB, que fez esse tipo de criação dessa identidade palestina. Por quê? Para pressionar Israel. Por quê? Porque Israel estava abandonando a União Soviética e se aliando aos Estados Unidos. E foi realmente nessa época mesmo que aconteceu isso, que surgiu a autoridade palestina e esse negócio de que, ao invés de simplesmente dos países árabes ameaçarem destruir Israel completamente, eles tentaram algumas vezes e não conseguiram, eles passaram a atuar como coitados, né? Israel está invadindo a Palestina e não sei o que lá. Curioso isso daqui, né? Vocês lembram do caso daquela traidora, a general-major Ifat Tomer Yerushalmi, né, que denunciou tortura de presos, né, nas prisões israelenses, criou um embaraço diplomático enorme
para Israel com vazamento de dados, e aí ela foi processada. Em determinado momento ela foi para uma praia e muita gente achava que ela ia se suicidar, que ela estava querendo se suicidar e coisa e tal. Não, agora a gente sabe que ela foi jogar o celular dela na praia. A lado positivo, o celular foi recuperado. Então certamente as informações todas ali vão ser periciadas por Israel para esclarecer esse caso, né? Uma outra notícia boa, um breakthrough legal, tá? Depois de anos de luta, a família de Ari Food, um pai judeu ativista que foi morto num ataque terrorista palestino, ganhou o caso na Suprema Corte Americana. Pela primeira vez, a Corte concordou que a autoridade palestina pode ser legalmente responsabilizada por facilitar o terrorismo. Isso significa que eles não podem dizer mais que são imunes, ou seja, dinheiro. Os Estados Unidos agora pode sacar dinheiro da autoridade palestina para pagar esses casos. Isso é uma coisa muito positiva no final das contas. E por falar em ação americana também, a Francesca Albanese, que recebeu a Magnitsky também lá na Europa, ela diz que não consegue fazer nada, que não consegue ter conta em banco, não consegue ter cartão de crédito, alugar um carro, abrir uma conta no banco, não sei o que lá. Eu sou tratada quase como Osama Bin Laden. Exatamente, é como você merece ser tratada. Infelizmente o Alexandre de Moraes ainda não está nesse nível, mas vai chegar lá. Vai chegar lá com certeza. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.